Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Aula extra dedicada a você, que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público e para você que quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. A aula de hoje sobre contabilidade de custo, custo variável, né? Importância vital. Gostaria de dizer que tenho um imenso prazer em ter você aqui mais uma vez, ok? É de importância vital. Você já preparou o seu ambiente para estudo? Não permita que nada, absolutamente nada, interfira na sua concentração. Esse é um momento só seu. Então, você precisa dar toda a atenção a este momento, né? Somente assim, com certeza, as coisas ficarão um pouquinho mais fáceis, né? Então, vamos para a nossa videoaula de hoje, custo variável, né? Como prometido na aula anterior. As aulas anteriores nós vimos lá custo fixo, custo direto, indireto, custo variável, noções. Nós também vimos lá toda a parte conceitual. Fizemos alguns exercícios de assimilação, alguns exercícios de fixação, e hoje, como prometido, nós vamos falar sobre custeio variável, né? A aula seguinte vai ser sobre custeio de absorção e hoje é custeio variável. Vamos lá. Custeio variável. Nossa agenda é bem simples. Principais características do custeio variável, um gráfico ilustrativo, tentando explicar mais detalhadamente o que é o custeio variável, medida de lucratividade e margem de contribuição, um breve histórico sobre o custeio variável, exercício de assimilação, que é importante. Outro tópico importante, fundamentos da não inclusão dos custos fixos no custo dos produtos, exercício de fixação, importância vital, né? Se você gostou das aulas anteriores, da sequência que nós estamos tratando, inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe, é importante você socializar a informação. E qualquer dúvida, bote para mam6@gmail.com e teremos imenso prazer em responder, ok? Vamos lá, custeio variável. Alguns autores chamam de custeio marginal, né? Principais características desse custeio. Primeiro, a apropriação dos produtos apenas dos custos variáveis. Então, parte do princípio logo, custeio variável só leva em consideração para custo de produtos, dos produtos. Olha, lembre-se, quando estou falando produtos, estou bem em serviço. São os custos variáveis que são importantes, né? Os custos fixos vão direto para o resultado do período, ou seja, cai direto na demonstração de resultado do período. Na verdade, ele antecipa a apropriação dos custos fixos ao resultado, né? A DR exemplifica isso. Nos nossos exemplos de assimilação e de fixação, nós vamos mostrar como é que isso fica demonstrado, né? Os custos fixos são reconhecidos tal como despesas, mesmo que nem todos os produtos tenham sido vendidos. Então, quando você trata de custeio variável, o que vai para o estoque de um produto que você fabrica, né, é exatamente somente os custos variáveis, né? Se for um serviço, o valor daquele serviço só é levado em consideração os custos variáveis, né? Tem algumas coisas interessantes, né? Primeiro, ele não é aceito pela Receita Federal, porque ele provoca menor lucro. E, evidentemente, que a Receita Federal ela trabalha com tributação e ela não quer que você tenha um lucro maior possível, né? Não atende aos princípios e normas contábeis, é outra coisa. Então, você começa a perceber de imediato que o custo variável, o custeio variável, é indicado para a tomada de decisões, né? Ele é muito estudado em contabilidade gerencial, na hora de você decidir comprar ou fabricar, reduzir a produção e assim por diante. É importante, vital, você trabalhar com um custeio variável, né? Se você quer produzir ou seja, um item, né? Ou produzir um produto que você fabrica na sua empresa, se todos os itens são produzidos por você, daqui para frente, você vai optar, às vezes, por um estudo que determinado item desse produto você pode comprar, que alguém faz melhor do que você e por um preço melhor, né? Então, é importância vital trabalhar o custeio variável. Aqui está um gráfico ilustrativo, né? Tomamos como exemplo uma empresa de manufatura, né? Aqui você tem os custos de produção, aqui
evidentemente, as despesas de administração e vendas, né? Então, você começa a perceber ó, que a matéria-prima, né? Mão de obra direta, energia, parte da energia, aquilo que eu consigo medir, que é variável em relação aos produtos, vai direto para a produção em andamento, e quando os produtos estão prontos, vão direto para o estoque. Tá? Somente pela venda é que vai cair aqui ó, em CPV, né? CPV. E é bom lembrar que nesse CPV só tem os custos variáveis, né? É diferente de outro método de custeio. Aqui só tem os custos variáveis, né? Então, outra coisa com relação aos custos fixos. Olha, os custos fixos, de um modo geral, mão de obra indireta, depreciação, aluguel, energia, de um modo geral, cai direto aqui ó, em custos fixos de produção, um item à parte, né? E você começa a observar, é interessante, que as despesas administrativas, né, e principalmente as despesas com vendas, ó, ela é variável, né? Ela é variável. Então, ela cai aqui no resultado aqui, ó. Mas ela não faz parte do custo do produto, ela cai apenas aqui junto do CPV, né? Aqui é o CPV e aqui é despesas variáveis, né? Com vendas, para deduzir, para gerar um novo conceito, que é margem de contribuição. São resultado, vendas, né? Menos as despesas, evidentemente, variáveis, menos os custos variáveis, que são o CPV, e dá um novo conceito de margem de contribuição, que a gente vai comentar daqui a pouco. E, evidentemente, que as despesas de vendas fixas caem aqui em despesa de vendas fixas. Então, você começa a perceber tudo que é fixo, de um modo geral, cai aqui no resultado, né? Mesmo custo, mesmo despesa, vai cair no resultado, independente se seu produto foi vendido ou não. Tá? E o que vai para a produção, justamente, é somente os custos variáveis, aquele que vai à produção. Embora, na DR, você deduza também como variável, né, para achar mais de contribuição, as despesas variáveis, que no caso específico aqui está as despesas com vendas. Né? Então, você começa a perceber que é esse o novo demonstrativo em função do custeio variável, né? Resultado no vendas, menos despesas variáveis, menos custos variáveis, que aqui está ilustrado como CPV, para fazer referência àquilo que você já conhece lá de uma ADR, igual a margem de contribuição, menos custo fixo de produção, menos despesa administrativa, menos despesas fixas, tudo isso dá o resultado líquido do período. O resultado do período, né? Evidentemente que nós aqui não estamos tratando de tributação, né? Senão aqui no final não era resultado líquido, eu teria que deduzir a tributação e assim por diante, como também de vendas, vendas líquidas, né? Eu tenho que deduzir também a tributação, se fosse trabalhar, seria aqui o resultado com vendas, menos a tributação, igual a vendas líquidas, e aí para frente você tenha a sua margem de contribuição, né? Isso aí é um esquema gráfico muito importante, porque ele é completo. Se fosse uma empresa de prestação de serviço, só que não teria estoque de produtos, e sim prestação de serviço, seria a mesmíssima coisa, tá? Então, no custeio variável, a medida de lucratividade é um conceito novo, é o conceito de margem de contribuição. Né? E margem de contribuição nada mais é do que a parcela do preço de venda que ultrapassa os custos de despesas variáveis e que contribuirá para a absorção dos custos de despesa fixa e ainda formar lucro. Né? Então, quando eu penso em margem de contribuição, eu estou pensando em algo que vai, evidentemente, sobrar de tal maneira que possa absorver os custos e despesas fixas e, evidentemente, ainda formar uma parte do seu lucro, né? Ou seja, contribuir para o seu lucro. Né? Observe que ultrapassa, né? Interessante a gente ver essas palavrinhas que são importantes. Então, a nível de fórmula, né, todo mundo gosta, eu gosto de ver a fórmula. A margem de contribuição unitária seria o preço de venda líquido unitário, menos o CVU unitário, custo variável unitário, menos a despesa variável unitária. Né? Se eu estiver trabalhando com o ADR total, no caso aí a ADR como um todo, o resultado seria a margem de contribuição total, seria a receita líquida, menos o custo variável total, menos a despesa variável total. Né? Aqui seria só unitária, né? Naquele exemplo que nós mostramos, apresentamos essa aqui. Né? Essa foi que foi apresentada lá, porque eu trabalhei com ADR, então lá eu ilustrei a margem de contribuição total. Né? As despesas são classificadas como fixas e variáveis, continua do mesmo jeito, certo? Apresentado lá. E os custos e as despesas variáveis são deduzidas das vendas para se obter a margem de contribuição. Quer dizer, um novo conceito de suma importância, considerando aí o custeio
variável, né? Então, um breve histórico para a gente entender exatamente como é que essa coisa começou, né? O conceito de custeio variável está associado à teoria econômica marginalista, né, de Alfred Marshall, né? Marshall atribuiu, inclusive, atribui a sua autoria a Jonathan Harris, em 1936, a partir da publicação de um artigo chamado What Did You Earn Last Month? Né? Quer dizer, o que nós ganhamos no último mês. Né? E aí, Dugdale fez uma referência em seu livro, em 1887, ao conceito de custeio variável. Já fez, né? O Dugdale já fez essa referência. Né? Fora isso, há indicações também na literatura alemã, no final do século XIX, né? Falando de custeio variável. Né? Quer dizer, não é uma coisa tão nova assim, já vem se arrastando há muito tempo e se aperfeiçoando a cada dia. Né? Ela ganhou muita divulgação a partir dos meados do século XX, né, com a teoria da margem de contribuição e logo depois com a teoria das restrições. Né? A teoria das restrições, na verdade, ela considera apenas variável ou a matéria-prima que você aplica, os demais não são variáveis. Né? A gente não vai se deter a muito detalhe a teoria das restrições, porque, oportunamente, nós teremos uma aula só sobre isso, teoria das restrições, e lá nós vamos abordar esse assunto. Né? Então, entenda que a teoria das restrições é alguma coisa que contribuiu muito para você explicitar o custeio variável. Né? Custeio variável, vamos ver um exercício de assimilação, que é de importância vital. Vamos supor que uma empresa produza 1.000 unidades de um produto X, né? E os custos variáveis desse produto, você tem lá anotado, foi 7.000. Os custos fixos, 2.000. As despesas, de um modo geral, fixas e variáveis, 3.000. Né? As vendas, né? Quer dizer, eu produzi 1.000, que foi para o estoque, mas as vendas eu só vendi 800, e eu vendi ao preço de 20 cada, né? R$ 20 cada. Então, na verdade, se eu for ver a receita de vendas, não considera a tributação, faz de conta que não há tributação, para ficar mais simples. Então, 800 vezes 20 dá R$ 16.000, né? O custo unitário, como é que a gente calcula esse custo unitário? É uma coisa bastante simples, não tem complexidade nenhuma, né? É simplesmente você pegar qual é o valor dos custos variáveis, 7.000, 7.000 vem para cá. Né? Qual foi a quantidade que eu produzi? Eu produzi 1.000, 1.000 vem para cá. Se eu dividir 7.000 por 1.000, eu vou chegar aqui à conclusão que meu custo unitário, né, baseado aí no custeio variável, foi de R$ 7,00 a unidade, né? R$ 7,00 a unidade, né? Isso é que é importante. Então, leva em consideração a produção e somente os custos variáveis, né? Custo fixo, despesa fixa e tudo mais, isso fica para a demonstração de resultado. Então, o que vai para estoque, se eu vendi 1.000, né, e só vendi 800, se eu produzi 1.000 e só vendi 800, então eu fico com 200 em estoque, né? E continua cada uma valendo, evidentemente, o valor de R$ 7,00, né? Embora eu vendi por R$ 20,00. A DE simplificada, né? Vendas 16.000, tá vendo a importância vital, né? Vou marcar aqui para a gente ver um exemplo muito completo, né? Deixa eu marcar isso aqui, ó, vendas, né? Ó, 16.000, importância vital. O CPV, né, que a gente chama sempre de CPV, e eu procuro manter esse nome para você fazer associação logo. O CPV é exatamente os custos variáveis, aquilo que foi para estoque. Veja, o que é que foi para estoque? Foi, na verdade, para o estoque não, que eu vendi, né, o CPV 800, foi que eu vendi 800 unidades a R$ 7,00 a unidade, né? Então, se eu multiplicar 800 por 7, 5.600. O que ficou no estoque, como eu estava querendo dizer, é 200 vezes 7. O restante que ficou em estoque foi 200, vai vezes 7, é o valor que está em estoque, considerando o custeio variável. Né? O resultado bruto, né, que é o novo conceito, a margem de contribuição, 16.000 menos 5.600, dá exatamente 10.400. Né? E aí eu começo a deduzir as outras coisas. Né? Então, aí eu vou começar a deduzir aquilo que não foi considerado no custeio variável, isso na DR, né? Então, você começa a perceber que as despesas, de um modo geral, né? As despesas que você tem aqui, ó, 3.000, você vai botar aqui, ó, 3.000, despesa.
Depois você tem os custos fixos, ó, também não foram considerados lá no custeio variável, apenas na DR, e ele vem para cá como 2.000, né? E aí você começa a perceber que agora eu tenho um novo conceito, resultado líquido, né? Eu estou chamando de resultado líquido porque a gente não está trabalhando com tributação, senão eu teria que deduzir a tributação e assim por diante para chegar ao resultado líquido ou lucro líquido, né? Então, no ADR simplificada, você começa a observar que nós produzimos 1.000, só vendemos 800, e observe que o que foi aqui para a CPV só foi os custos variáveis, né? Que é R$ 7,00 a unidade vezes 800 que eu vendi, né? Eis a demonstração nova com relação ao custeio variável, né? Vamos mais algumas considerações. Quais são os fundamentos da não inclusão dos custos fixos no custo dos produtos, né? Por que não se inclui isso? O custeio variável defende isso, né? Olha, custos fixos são custos estruturais, não sendo, portanto, custo de nenhuma unidade nem de produto individual, né? Evidentemente, se eu não produzir nada, ele continua existindo, né? Custos fixos são custos indiretos e são comuns em relação aos produtos. Se eu fosse alocar os produtos, eu ia tentar com rateio, né? E a gente viu em aulas anteriores que o rateio geralmente tem uma imprecisão, né? O rateio tem uma subjetividade, né? E o custeio variável, por definição, não há rateios, né? Importância vital isso aí. Outra, todos os critérios de rateio são questionáveis e têm grau de subjetividade. Quer dizer, olha, não estou dizendo arbitrariedade, porque há critérios, mas são critérios que são questionáveis. Aqui e acolá você vai encontrar um critério melhor, adota e assim por diante, né? Outra coisa importante, atribuindo-se apenas os custos variáveis aos produtos e a mensuração do custo unitário, ela fica absolutamente objetiva e conduz a um custo médio unitário mais estável, né? Na hora que eu vou dividir lá o valor do custo variável pela quantidade produzida, você tem um valor estável. Porque observa, se eu colocasse alguma parte fixa, quando eu dividisse que eu produzisse mais, o custo seria menor. Se eu produzisse menos, o custo seria maior. E, na verdade, os custos variáveis são os mesmos, né? Então, se eu produzisse 700 com custo variável e se eu fosse trabalhar o custo médio unitário e adotasse, né, você considerar os custos fixos, então, se eu produzisse 1.000, o custo unitário seria menor, né? O custo variável é sempre constante, né? Ou seja, ao produzir 1, gastei 1, ao produzir 2, gastei 2, sempre é constante, né? Já o custo variável, já o custo fixo, ele decresce em função da quantidade produzida. Quanto mais você produz, menor é o custo fixo unitário, né? É importância vital isso aí, né? A DR do período ressalta o valor total dos custos fixos, possibilitando assim um melhor grau de gerenciamento dos mesmos, né? Então, na DR você especifica em lugar bem determinado quais são os custos fixos e despesas fixas. Então, eu consigo gerenciar melhor para reduzir o máximo possível esses meus custos e despesas fixas, né? Os custos fixos não são afetados pela produção corrente, né? Mais outra justificativa. Então, existem muitas outras que são até decorrentes dessas, né? Que a gente apresentou, mas essas são as vitais, né? As mais importantes que a gente trata, né? Um exercício de fixação, né? Fizemos um exercício de assimilação, apresentando lá o custo unitário, o custo variável unitário e também depois a DE simplificada. E agora vamos ao exercício de fixação. A indústria Santíssima S.A. produz 440 mil televisores, mas vendeu apenas 35 mil unidades ao preço de 150 por unidade. Seu custo de despesas foram os seguintes no período, né? Custo fixo, 800 mil no período, custo variável, 90 por unidade, as despesas fixas, 350 mil no período, e as despesas comerciais, 6 por unidade, né? Para simplificar, não havia estoques iniciais e todas as unidades foram completadas no período em foco. Apenas ele não vendeu todos os televisores, mas todas as unidades foram completadas. Ou seja, eu projetei fabricar 40 mil televisores e produzir 40 mil televisores, né? Com base nesses dados, determinar o lucro ou o resultado líquido da empresa pelo custeio variável. Desconsidere a tributação sobre receitas, bem como sobre o lucro. Okay? Veja, o exercício de fixação agora a solução, né? Pelo custeio variável marginal, nós tivemos o quê? Qual foi o custo de produção?
40 mil televisores vezes 90 unidades, né? Então, os custos variáveis foi 90 unidades, como foi apresentado no problema, 3.600.000. Isso é que vai para o estoque, né? E, evidentemente, quando eu penso em estoque, eu tenho que pensar no custo unitário. Voltando aqui, se eu dividir 3.600.000 por 40 mil, vou ter os R$ 90 por cada uma de custo unitário, né? Quanto eu vendi? Eu vendi 35 mil. Então, eu tenho 35 mil vezes 150, que foi o preço de venda unitária. Tá? Então, dá 5.250.000. Então, eu vendi 35 mil dos 40 mil televisores, eles sobraram no meu estoque 5 mil unidades, ao custo unitário de 90, né? Mas aqui eu vendi por 150 das 5.250.000. E lá para as tantas, qual é o meu CPV? Né? O CPV vai ser o quê? Vai ser o meu custo variável, quer dizer, 35 mil que eu vendi, vezes 90, que é o custo variável unitário, aquilo que foi para estoque, dá 3.150.000, né? E aí eu vou tirar minhas despesas variáveis, veja que lá apresenta uma despesa comercial com venda de 6 por unidade, 6 vezes 35 mil dá 210 mil, né? Aí eu chego à minha margem de contribuição, né? Que é 1.890.000, ou seja, 5.250.000 menos 3.150.000 menos 210 mil, dá 1.890.000, né? Então, menos os custos fixos, 800 mil, menos as despesas fixas aqui, que dá 350 mil, que também foi apresentado no problema, e aí eu chego a meu resultado ou lucro líquido, ou seja, de 740 mil. Você veja que, pelo custeio variável, eu só levei em consideração o que é variável, né? Os custos variáveis. O custo fixo, despesa fixa, foi tratado à parte aqui na DR, não entra no estoque, como também eu levei em consideração aqui as despesas variáveis também não entra para o estoque, ela entra na demonstração de resultado, né? Se deduzindo da receita de vendas também para chegar à nova margem de contribuição, quer dizer, aquilo que excede ao preço de venda e que vai contribuir para absorver os custos de despesas fixas, né? Como a gente viu no conceito. Então, como resumo da aula, nessa aula nós vimos lá o conceito de custeio variável, os fundamentos do custeio variável, vimos um exemplo de assimilação e, por último, nós apresentamos um exemplo de fixação, né? Então, é interessante que você pegue qualquer livro, questões que caem em concurso e tente resolvê-las, né? Vá resolvendo com esses conceitos. Se tiver alguma dúvida de alguma questão, mande para o meu e-mail, que terei imenso prazer em ajudá-lo, né? Então, se você gostou desta aula, inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais, é importante. Qualquer dúvida, mande para o meu e-mail aqui, amab6@gmail.com, e teremos imenso prazer em atendê-lo, né? Vez por outra aparece, não fique inibido, mande, questione, pense sempre, eu estou aqui para servi-lo, né? Dizer que foi muito bom ter você aqui, mais uma vez, espero ter tirado todas as suas dúvidas, caso por acaso ficou alguma dúvida, persistiu alguma dúvida, entre em contato comigo, que terei imenso prazer em atendê-lo, né? E atender da maior brevidade possível. Lembre-se sempre, estamos aqui para servir e o seu progresso é a minha alegria, ok? Você é capaz. Estude, estude, dedique seu tempo e você vai ver que você terá excelentes resultados. E até uma próxima aula.